Muito bem, pessoal. Chegamos na aula 9. Agora que já conhecemos bem as organizações e suas estruturas. Da mesma forma, conhecemos também sobre a organização cristã episcopal, podemos então estudar a organização administrativa da Igreja. Então, sem delongas, vamos à nossa aula 9. A organização administrativa da Igreja Cristã Episcopal, como pudemos ver no seu cânon, é governada por bispo. Uma diocese está ligada a uma província. Dentro da diocese encontramos um conselho diocesano com responsabilidade consultiva ao bispo diocesano. É o conselho que irá ajudar o bispo diocesano a tomar as decisões que irão direcionar o funcionamento de toda a diocese. Além disso, o conselho tem funções administrativas dentro da diocese. Estas funções, como vimos, estão descritas no cânon. Mesmo assim, ainda voltaremos a tratar do assunto com mais detalhes. A uma diocese estão ligadas as paróquias e missões que forem abertas pela própria diocese. Neste caso, consideramos a catedral como a responsável pelas missões. Missões também podem estar ligadas às paróquias, quando estas iniciam estes trabalhos. Os pontos missionários, apesar de não aparecerem nesta estrutura, são ligados às paróquias. Cada paróquia tem o seu conselho ou junta paroquial. Da mesma forma, cada missão também possui sua junta paroquial, conforme previsto nos cânones. Agora vamos explorar um pouco a questão de ministérios em uma paróquia ou missão. Para a realização dos trabalhos da Igreja, ela é dividida em ministérios. Isso produz foco e eficácia nos diferentes serviços prestados pela Igreja, e para a própria Igreja. Podemos encontrar os ministérios de discipulados, com o propósito de crescimento e comunhão em pequenos grupos. Os ministérios da família, incluindo as atividades para casais e jovens. A união de homens, ministério voltado para os homens, da mesma forma um ministério denominado MEB voltado para as mulheres. Ministérios de crescimento, como os seminários de vida no Espírito Santo. Os concílios como ministérios para a vertebração de cristãos e sendo também usados para evangelizar em massa. Ministérios de ação social, voltado para a assistência aos necessitados. Ministério de oração, como um dos ministérios de suporte e sustentação espiritual para a Igreja. Ministério de louvor, que tem a missão de conduzir a Igreja em louvor a Deus, especialmente nos momentos de culto. Ministério de aconselhamento, com responsabilidade pastoral para atendimento às necessidades de aconselhamento no povo de Deus. Ministério de teatro e ministério de dança, sendo também usados para comunicar a mensagem de Cristo por meio da dança e da representação. Ministérios de introdutores ao templo, que recepcionam as pessoas, e também têm como missão organizar e cuidar da acomodação e ordem no templo. Ministério de escola dominical com o objetivo de ensino à Igreja. Temos ainda na figura a junta paroquial, com responsabilidades administrativas à igreja local. Ministério de consolação, como o nome diz, com a missão de consolar, visitando enfermos e pessoas que de alguma maneira sofrem, confortando com a palavra e orando por estes. Ministério de escola dominical infantil, com o objetivo de formar, desde cedo, o caráter cristão dos mais novos e ensiná-los o caminho em que devem andar. Finalmente o ministério do sodalício, com responsabilidades de organização do altar. Estes são exemplos de ministérios possíveis de se encontrar dentro da igreja local. Este conjunto não é restritivo. Outros ministérios não citados podem existir no âmbito de uma paróquia, missão ou mesmo diocese. De um modo geral, especialmente os ministérios de evangelização e crescimento como cursilhos, seminários de vida e eventos de jovens e casais, possuem tesouraria independente da tesouraria da igreja. As exceções claras a esta regra são, por exemplo, o sodalício do altar e o ministério de louvor. Finalmente, é importante salientar que, quando falamos em administração, falamos da estrutura e dos processos ou atividades dentro da igreja. Neste caso, é importante destacar que contabilidade, finanças e patrimônio da igreja são atividades que estão sob a responsabilidade da junta paroquial. Esta junta é escolhida pela igreja local por meio de eleição para administrar a comunidade.
A aula 9 é uma aula curta, trazendo apenas informações complementares da aula 8. Aqui encerramos esta aula, que em caráter excepcional não terá questionário a ser respondido. Você deverá seguir com a aula 10. Que Deus continue te fortalecendo para continuar esta jornada.